Pernambuco nos reservou algumas surpresas. Uma delas, conhecer um catarinense que depois de morar em Chapecó e Joinville, veio até Recife por uma oportunidade a trabalho. E nesta mudança do sul para o Nordeste, Júlio conheceu a Novo Tempo. E aqui em Recife, algo incrível aconteceu. Deus respondeu a uma oração dele através de uma revelação num sonho. Aconteceu que na minha vida houve uma mudança radical. Lá em Chapecó, minhas filhas começaram a fazer faculdade e o dinheiro que eu recebia como funcionário, como coordenador de produção, não era o suficiente para aguentar meus 3 filhos na universidade. Até que um dia, no desespero, eu reuni os meus 3 filhos e a minha esposa, sentamos no chão da sala do nosso apartamento e eu expus a dificuldade que o pai estava passando por tudo isso e que a gente teria que fazer alguma coisa, porque o dinheiro que o pai ganhava já não era mais suficiente para atender às dívidas que tinha. Então, para minha satisfação, os meus 3 filhos procuraram ajudar. Um falou: ó, pai, eu paro de fazer a escola de inglês. A outra, minha filha, que estava fazendo engenharia, disse: pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar meio período para ajudar o pai. E o outro, meu filho, que estava estagiando na empresa que eu trabalhava, disse a mesma coisa: pai, eu vou lhe dar então 100 ou 200 reais do meu salário. Só que tudo isso não foi o suficiente para conseguir dar a volta por cima. Mas gostei muito da ajuda, da colaboração deles. Não foi suficiente e as coisas foram se agravando. Até que um dia eu estava muito desesperado na empresa, muitos problemas dentro da empresa, problemas de entrega que estava atrasada. E eu, sem mão de obra suficiente, comecei a fazer essas mãos de obras eu mesmo começava a inspecionar a peça. Aí um dia, calor, numa empresa terceirizada que a gente terceirizou para ajudar a gente, eu fui para o lado da empresa, eram umas 10 horas da manhã, para pegar uma sombra e fiz uma oração para Deus. Aí voltei para trabalhar e continuei trabalhando naquele dia. Quando chegou meio-dia, uma ligação tocou no meu celular. Aí eu fui atender o telefone, era uma pessoa aqui do Nordeste, nunca tinha ouvido falar nessa pessoa e essa pessoa veio me oferecer um emprego para trabalhar de gerente de fabricação numa empresa aqui do Nordeste. Na hora eu lembrei da oração que eu tinha feito, então eu pedi a Deus que me iluminasse para me dizer o que devo fazer. Nesse exato momento, a moça perguntou quanto que eu precisava para vir aqui trabalhar no Nordeste, porque ela ouviu falar de mim lá no Sul. Aí eu falei o quanto que eu poderia vir. Por incrível que pareça, eles aumentaram esse valor em 100%, ainda me deram um apartamento para morar, me deram condução, pagaram água e luz e eu fiquei trabalhando aqui no Nordeste. Mas tinha uma coisa que começou a me marcar muito e me deixar inquieto, porque eu senti uma necessidade muito grande de voltar para uma igreja. Eu chegava em casa e começava a passar canal para um lado e para o outro e comecei um grande período da minha vida, depois que eu estava aqui, a assistir vários programas, mas não me chamava atenção, programas religiosos, e não me chamava atenção. Até que um dia eu era um torcedor fanático do Fluminense. Não gostava nem que as pessoas passassem na frente da televisão quando eu estava assistindo, muito vendo que conversasse a hora que estava assistindo o jogo. Aí o Fluminense estava numa disputa e aquela partida era uma partida importante e eu assisti. Quando acabou o primeiro tempo, aí eu comecei a passar os canais. Até que num determinado momento botei no canal e estava passando a TV Novo Tempo e o pastor Luiz Gonçalves. E
começou a falar da promessa de Deus para a gente, para os finais de tempos, e começou a falar da palavra, e baseado tudo na Bíblia, explicando a Bíblia, explicando de uma certa forma que me convencia. Eu fiquei muito empolgado com aquilo e continuei sem poder tirar daquele canal. Aquele canal me prendeu, aquela palestra que ele estava dando no programa Arena do Futuro ficou me prendendo. Tanto é que eu assisti a toda a Arena do Futuro e mais um pouco ainda de outro programa. E quando eu voltei para assistir o jogo do Fluminense, o jogo já tinha acabado há muito tempo. Então, isso ali me marcou. Daquele dia em diante eu comecei a estudar melhor a Bíblia. E comecei a assistir a Arena do Futuro todos os dias, quando passava. Comecei a assistir Bíblia Fácil. E um programa que mexeu muito comigo também foi o programa do pastor Rodrigo Silva, do programa Evidência, que para mim é muito importante. Então, com isso, eu fiquei disposto e cada vez mais querendo entender mais a Bíblia. Eu comecei a pedir a Deus que me desse um sinal do que fazer. Fiquei em oração na sala com a luz apagada e pedi a Deus que Ele me desse um sinal e que Ele me desse um horizonte para me seguir. Eu fui dormir com o mesmo pensamento, dormi um sono tranquilo. Só que numa certa hora eu comecei a ter um sonho. E esse sonho era um sonho muito... parecia que eu estava vivendo aquilo ali. Parecia que realmente era real. E o que é que aconteceu nesse sonho? Eu sonhei que eu estava num morro e toda a vegetação queimada pelo sol, mas, no entanto, no lado esquerdo tinha um grande lago. Do lado desse, próximo ao lago, tinha uma árvore bem formosa, alta, formosa, um verde bem escuro. E a luz estava batendo, da que vinha do lado direito, estava batendo nessa árvore do lado esquerdo com muita força, com muita intensidade. Aí na minha frente tinha uma fila de pessoas indo em direção àquela árvore e àquela claridade. E eu fui em frente. Quando nós chegamos de frente àquela árvore, que eu olho para o lado direito, o que é que eu vejo? Eu vejo uma imagem de Cristo, mais ou menos nessa posição, com as mãos voltadas para baixo. E o que estava na frente dele estava passando, como se fosse um final de filme, aquelas letras, e estava passando nessas letras de cima para baixo, passando ali os versículos e capítulos da Bíblia. E uns capítulos que eu marquei muito foi Mateus 17, Mateus 17:5, Mateus 5:17, Mateus 5, Gênesis 13 e vários outros que eu agora já não consigo lembrar, mas esses marcou muito para mim. Né? Então, eu me acordei praticamente com os olhos cheios de lágrimas, me acordei emocionado. Aí pensei, esse é o sinal que Deus queria. Eu me ajoelhei, fiz uma oração e pedindo que realmente, se isso fosse a vontade de Deus, que assim fosse então. Fui trabalhar na manhã seguinte. Na noite seguinte, quando eu cheguei em casa, estava passando a reprise de um programa da Arena do Futuro. Aí ele estava falando sobre a vinda de Cristo e como Cristo viria na gloriosidade dele. Agora vocês imaginam, isso até me arrepia quando eu falo. Nesse exato momento que eu estava falando, ao fundo apareceu uma imagem exatamente dessa fila de pessoas, Cristo ao lado direito, aquela luminosidade toda batendo. Aí eu vi que realmente era nessa igreja que estava o meu destino. E tudo que eu espero, que a TV Novo Tempo, que ela se desenvolva cada vez mais como televisão, que ela se desenvolva cada vez mais no evangelismo e que ela consiga levar para todo canto do mundo
a palavra de Deus da maneira como ela está levando hoje.